Saudações a todos, vamos retomar nosso mini curso dedicado a estudar a teoria da relatividade especial de Einstein e continuar agora, vamos para a aula de número 13, dando prosseguimento e continuidade à nossa revisão sobre relatividade de Galileu. Durante a aula imediatamente anterior, nós apresentamos aqui de forma resumida e sintética os resultados, as equações diferenciais, as equações vetoriais, as equações escalares vetoriais e equações diferenciais vetoriais as quais foram escrutiniosamente e minuciosamente construídas e didaticamente demonstradas ao longo destas 12 aulas. E agora estamos iniciando exatamente a aula de número 13. Então, aqui está mais uma vez. Nós mostramos em aulas anteriores a ilustração. A ilustração considera um sistema de referência O e um sistema de referência O sobre índice linha, ambos fazendo a medida de uma estrutura massiva, de uma estrutura material dotada de massa m, cuja dinâmica ocorre ao longo do espaço euclidiano de 3 dimensões e durante um determinado intervalo de tempo. Então nós conseguimos analisar, considerar essa análise e considerar também a dinâmica do observador O sobre índice linha em relação ao observador O. E essa dinâmica é tal que o sistema de coordenadas e, por conseguinte, o conjunto de versores de base, a saber, I versor sobre índice linha, J versor sobre índice linha e K versor sobre índice linha, os três versores de base, eles não rotacionam, não apresentam uma dinâmica rotacional em relação ao observador 1. Então, ocorre somente, única e exclusivamente uma translação e não uma rotação. Então, também não há dinâmica temporal para esses versores de base, e aqui está expresso nessas condições. Essas condições são tais que essas equações não são totalmente gerais, não configuram um contexto totalmente geral, mas há sim um grau de generalização e não, esse grau de generalização não é de 100%, uma vez que nós estamos impondo condições prévias, restrições e condições de vínculo prévias. Então, agora vamos disponibilizar espaço para nós fazermos algumas considerações. Então, mais uma vez, aqui rapidamente, nós temos um sistema de coordenadas e um outro sistema de coordenadas. Ambos estão fazendo a medida e analisando a dinâmica dessa estrutura material dotada de massa m. E aqui, então, nós temos I versor sobre índice linha, J versor sobre índice linha, K versor sobre índice linha, I versor, J versor e K versor. Muito bem, então, mais uma vez, este vetor indica a posição tridimensional dessa estrutura massiva no espaço euclidiano de 3 dimensões. Esse vetor indica a posição tridimensional dessa estrutura massiva, tal como medida pelo observador sobre índice linha. E esse R é exatamente a posição do observador 2 em relação ao observador 1. E então nós temos a dinâmica dessa estrutura tal como medida pelo observador 1 pelo observador 2 e a dinâmica do observador 2 em relação ao observador 1. Muito bem, agora o que acontece é que nós vamos, uma vez identificadas essas grandezas, vale também mais uma vez aqui reafirmar de que aqui existe um conjunto de relógios honestos devidamente sincronizados com instantes de tempo t, e aqui um conjunto de relógios honestos devidamente sincronizados nesse sistema de referência com tempo t sobre índice linha. O que a relatividade de Galileu faz? A relatividade de Galileu, afirma que nós temos um espaço
um espaço euclidiano de 3 dimensões, e nós temos um parâmetro de evolução temporal. Em outras palavras, relógios honestos, adequados e apropriados, devidamente sincronizados em um determinado sistema de referência tridimensional. E aqui nós temos o parâmetro de evolução temporal. Muito bem. E então nós temos 3 dimensões e um parâmetro de evolução temporal, de modo que que as coordenadas espaciais dependem do tempo. X depende do tempo, Y depende do tempo e Z depende do tempo. Muito bem. Então aqui Galileu afirma que T sobre índice linha é igual a T. O que Galileu afirma com T sobre índice linha igual a T? Então Galileu afirma algebricamente o que fisicamente significa que qualquer que seja a sequência de eventos que ocorram nesse espaço associados a dinâmica de uma determinada estrutura, nós temos, para designar bem um evento numa estrutura de espaço e de tempo, nós precisamos das coordenadas espaciais x, y e z, no caso de coordenadas cartesianas, e precisamos de um parâmetro de evolução temporal, no caso t, ou t sobre índice linha. Então, a dinâmica, a história, por assim dizer, né, a linha de história, a linha de mundo dessa estrutura massiva, ela está associada assim, ela é bem descrita se o investigador souber as coordenadas x, y, z e o parâmetro de evolução temporal, e saber como que x depende do parâmetro de evolução temporal, como que y depende do tempo, como que z depende do tempo, como que x depende do tempo. Muito bem. Então, Galileu afirma e reafirma, como postulado fundamental da relatividade de Galileu, é que os eventos são medidos pelo observador 1 e pelo observador 2. Há uma certa relatividade no que concerne as coordenadas espaciais, as coordenadas espaciais x, y, z, as velocidades, as acelerações. Então, de fato, existe uma certa relatividade entre eles. Por quê? Porque esse observador pode estar fixo e esse pode estar em movimento retilíneo uniforme em relação a esse. Ou, em outro modo, desse modo nós teremos então um conjunto de referenciais inerciais um em relação ao outro, pois ou os dois estão em repouso em relação ao outro, ou este está em movimento retilíneo uniforme em relação a este. Então isso configura uma situação de referenciais inerciais. Quando que os referenciais são do tipo não inerciais? Quando este observador 2 está acelerado em relação a esse. Muito bem. Qualquer que seja a situação, 2 observadores inerciais, seja repouso ou movimento retilíneo uniforme, ou a outra situação, 2 observadores do tipo não inerciais, quando o observador 2 está acelerado em relação ao observador 1, Galileu afirma que os eventos analisados são tais que os relógios que estão devidamente sincronizados no observador 2 realizam e fazem a mesma aferição dos relógios que estão sincronizados no observador 1. Contanto que eles estejam devidamente sincronizados, haverá uma mesma aferição, uma mesma medida dos intervalos de tempo, rigorosamente falando. Por quê? Porque, rigorosamente falando, o que haverá se os relógios estiverem devidamente sincronizados, relógios honestos devidamente sincronizados, é de que não haverá uma defasagem em relação ao outro no que concerne aos intervalos de tempo. Então nós podemos aqui, de maneira muito resumida, afirmar que todos os tempos medidos aqui, ou os intervalos, melhor assim afirmando, os intervalos de tempo medidos nesse observador 2 são rigorosamente iguais aos intervalos de tempo medidos nesse observador 1, não importando, não é? E essa medida, essa igualdade das medidas dos intervalos de tempo, comparando o observador 1 e o observador 2, elas são invariantes quando nós consideramos uma mudança de observadores inerciais ou para observadores não inerciais, ou o inverso.
Então, nesse caso, de T sobre índice linha igual a T, ou seja, os tempos, o tempo medido por um relógio aqui, fixo nesta sala, sobre o quadro, se nós fixarmos um relógio aqui, os intervalos de tempo medidos nesse relógio coincidirão exata e precisamente, segundo a relatividade de Galileu, com os intervalos de tempo medidos em um relógio que está fixo no interior de uma aeronave que passa sobre aqui a região do estado do Tapajós, que passa sobre a cidade de Santarém, sobre essa grande região, que passa, por exemplo, a 1000 km por hora. Então, os intervalos de tempo medidos no relógio lá, no interior da aeronave em movimento, são exata e precisamente, rigorosamente iguais, de acordo com a relatividade de Galileu, com os intervalos de tempo medidos por um relógio fixo sobre essa parede. Então, isso implica que a derivada de T sobre índice linha em relação a T é igual a 1. Isso implica também que a segunda derivada de T sobre índice linha dt2 é igual a 0, uma vez que, de acordo com a análise real, de acordo com o cálculo diferencial e o cálculo integral, a derivada de uma constante é igual a 0, uma vez que o limite de uma função constante é igual ao valor da função constante, não havendo alteração na imagem da função. E a derivada, nós não podemos esquecer que a derivada de x elevado a n em relação a x é nx elevado a n menos 1. A derivada de uma constante numérica em relação a x é igual a 0. Então, a derivada de t sobre índice linha em relação a t, quando t sobre índice linha é igual a t, isso é igual a 1. E a derivada segunda, a derivada de ordem 2, de t sobre índice linha em relação a t é igual a 0, uma vez que, se nós calcularmos derivada de x em relação a x, então nós temos 1, x elevado a 1 menos 1, isso é igual a 1, x elevado a 0, e x elevado a 0 vale 1, 1 multiplicado por 1 é 1 e o resultado é 1. Então, se nós calcularmos a segunda derivada, calculando então a derivada de 1 em relação a x, esse resultado é 0. Então, nós vamos reorganizar estas equações obtidas aqui no âmbito e no contexto da relatividade de Galileu. Então, agora, vamos reescrever estas equações como? Aqui nós vamos fazer t sobre índice linha igual a t, mais uma vez, explicando que dt sobre índice linha dt é igual a 1, e segunda derivada de t sobre índice linha em relação a t é igual a 0. Então, nós mantemos esta expressão, e se t sobre índice linha é igual a t, nós vamos retirar, observem, esse t sobre índice linha aqui. Também, se t, então, aqui estava t sobre índice linha, como t sobre índice linha é igual a t, vamos substituir t sobre índice linha por t. Então, a dependência funcional não mais ocorre em t sobre índice linha, mas ocorre em t. Muito bem. Então, reorganizando as equações obtidas pela relatividade de Galileu. Aqui, nós temos dt sobre índice linha dt vale 1. Então, vamos apagar este termo. Certo? E aqui, dt sobre índice linha. dt sobre índice linha. Então, vamos reescrever aqui este termo aqui. Vou escrever d R dt mais, então apagando aqui, então esse t sobre índice linha nós vamos retirar, e esse t sobre índice linha nós vamos retirar, uma vez que t sobre índice linha é igual a t. Muito bem, temos essa expressão aqui, segunda derivada é igual a 0, então todo esse termo é nulo, e esse termo é igual a 1. Número 1 elevado a expoente 2 é o próprio número 1. Retira o t sobre índice linha daqui, o t sobre índice linha, retira a linha. Então, nós temos aqui derivada, apaga esse termo, pois aqui vale 1.
e o número 1 elevado a expoente 2 é o próprio número 1. Então, nós temos segunda derivada de R dt2 mais. Então, apagando, eis aqui as expressões, né, da relatividade de Galileu, agora reorganizadas. Então, vamos reorganizar rapidamente. Então, aqui vamos escrever então nós podemos escrever a relação entre as acelerações muito bem. Então aqui nós temos as equações da relatividade de Galileu. E então agora vamos apagar esta parte para indicar que nesse caso esse caso é válido, né? Aqui nós vamos escrever assim, nós temos referencial 1 e referencial 2. Aqui x, y, z, x sobre índice linha, y sobre índice linha, z sobre índice linha. Então, nesse caso, nós temos aqui uma estrutura dotada de massa m, vetor, vetor e vetor. Aqui está R de t, aqui está R sobre índice linha de t, e aqui está R de t, aqui com relógios medindo t e relógios medindo t. Muito bem. Então, aqui nós temos O sobre índice linha e O, ou seja, origem sobre índice linha e origem sem a linha na parte superior. Muito bem. Então, aqui vamos fazer assim. Caso 1, referenciais os referenciais O e O sobre índice linha são do tipo não inerciais. Não inerciais. Se eles são do tipo não inerciais, então a segunda derivada de R t dt2, essa segunda derivada ela é diferente de zero vetor. Isso significa que o observador O sobre índice linha ele está acelerado em relação ao observador O. E, portanto, esses referenciais são referenciais do tipo não inerciais. Caso 2. O caso 2 temos então os referenciais. Assumimos que os referenciais O e O sobre índice linha são do tipo inerciais. Então, se eles são do tipo inerciais, então a segunda derivada de R dt2, essa segunda derivada da posição do referencial 2 em relação ao referencial 1 em relação ao tempo, isso é igual a zero vetor. E nós sabemos que zero vetor, nós já sabemos que zero vetor é igual a I vezes zero mais J vezes zero mais K vezes zero. E sabemos que o módulo
o módulo também é zero. Então aqui é igual a zero vetor. Muito bem. Então nesse caso, nós podemos reescrever essas equações, não é? E o caso 2 pode ser dividido em outros dois casos. Não é? O caso 2 pode ser dividido em dois casos. Como nós vamos fazer? Então vamos... como fazemos? Muito bem, então no caso aqui em questão, nós temos duas situações possíveis, não é? O e O sobre índice linha estão em repouso, em repouso entre si, e a outra situação é O e O sobre índice linha estão em movimento retilíneo e uniforme entre si. Essas são as duas situações. Ou os referenciais são do tipo não inerciais, então essa segunda derivada, essa aceleração é diferente de zero, ou os referenciais, de outro modo, são do tipo inerciais. E se eles são inerciais, existe essa segunda derivada, ou seja, essa aceleração do observador 2 em relação ao observador 1 é igual a zero vetor, e então isso permite degenerar a solução em dois sistemas, em duas possibilidades. A primeira é: esse observador O sobre índice linha está em repouso em relação ao observador O, e eles são inerciais nesse caso, e o outro caso em que eles também são do tipo inerciais, quando o observador O sobre índice linha está em movimento retilíneo uniforme em relação ao observador O. Então essas são as situações. Durante a próxima aula nós estaremos ainda revisitando essas equações e fazendo uma breve revisão sobre a relatividade de Galileu e sobre estas equações que aqui estão apresentadas. Agradecemos a atenção, muito obrigado.